Ela é jornalista, correspondente internacional e participa da organização Repórteres Sem Fronteiras. Morou 6 anos na Itália e escreveu o livro Quando Amanhece na Sicília, que narra a história das mulheres que lutaram contra a máfia italiana. No programa de hoje, nós viemos até a casa de Lúcia Helena Issa para bater um papo entre nós. Lúcia, é um prazer bater esse papo aqui com você. Prazer todo meu, Juan. Você é formado em jornalismo por uma universidade de São Paulo, mas também estudou na Itália. Já começou no jornalismo sendo correspondente internacional ou não? Como é que foi? Você sempre quis ser correspondente? Sim, é um sonho de infância, desde os 9 anos de idade que eu queria ser correspondente internacional e acabei começando no jornalismo por onde muitas pessoas terminam, porque eu fui para Roma fazer a pós-graduação, estudar e tal, né? E surgiu a oportunidade de mandei uma matéria para a Folha de São Paulo, é até legal falar isso para os estudantes de jornalismo, que eu mandei uma matéria tipo propondo, olha, eu estou aqui, poderia fazer, e a matéria na época foi sobre um tema muito instigante, eles gostaram do texto e a gente começou a fazer tratativas e eu acabei ficando durante vários anos como correspondente, mas assim, por também estar no lugar certo, no momento certo e num momento também bastante importante na história do Vaticano, foi nos anos 2000. O Repórteres Sem Fronteiras é uma organização que defende a liberdade de expressão em todo o mundo. Você participa dessa organização. Sim. Como é que funciona? Como é que você começou a participar desse Repórteres Sem Fronteiras? Também, quando eu estava morando em Roma, eu conheci alguns membros do Repórteres Sem Fronteiras numa organização que chamava Stampa Estera, Organizzazione della Stampa Estera, onde ficam os correspondentes estrangeiros em Roma. E um dia eu tinha feito algumas coberturas lá e uma pessoa me falou, olha, você não gostaria de participar do Repórteres Sem Fronteiras que vai exatamente onde há a ameaça à liberdade de imprensa e onde há a ameaça à vida de jornalistas. E aí eles seria como Médicos Sem Fronteiras, só que na versão de jornalismo. E eu adorei, né? Tinha tudo a ver com o que eu queria, que era dar voz a quem não tem voz, porque nesses países geralmente as mulheres e o povo em geral é mais sofrido, então tem tudo a ver com o que eu sempre sonhei, que é dar voz às pessoas mais sofridas, nos continentes menos favorecidos. Claro. E você esteve em países em conflito, como por exemplo a Sérvia. Foi a sua primeira experiência? Sim, foi Belgrado. Claro. E como é que foi? O que aconteceu quando você chegou lá? Como é que foi o seu primeiro impacto, sabe? Olha, a palavra é bem essa, Juan, né? Impacto mesmo. Eu fiquei muito triste de ver o que o ser humano é capaz de fazer a outro ser humano, em primeiro lugar, né? Que você não tem essa dimensão. A Iugoslávia era uma nação composta por 6 culturas diferentes, 6 pequenos países, que viveram bem durante a época do Tito, do Marechal Tito, que falavam, olha, vocês são irmãos, vocês têm que aceitar as diferenças e olhar mais o que une vocês. Então, criar pontes e não muros. De repente, com a morte do Tito, com a chegada, mais tarde, do Slobodan Milosevic, ele criou o ódio entre as pessoas. Então, eu cheguei na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia, 5 dias após o fim da guerra de 2001. E peguei tudo, e acho que por mais que você se prepare para ser uma correspondente de guerra, eu não estava preparada para testemunhar tanta dor, assim, principalmente as mulheres, porque eu queria dar um rosto feminino para minha reportagem pelo Repórteres Sem Fronteiras. Eu queria mostrar esse rosto feminino da dor, da guerra, e eu vi mulheres falando o tempo todo de paz enquanto seus maridos falavam de ódio. Eu vi mulheres falando de perdão enquanto seus maridos falavam de vingança. E vi cenas lindas, uma sérvia, uma croata e uma mulher da Bósnia se reunindo numa casinha pequena, bombardeada, onde faltava luz, água, saneamento básico, mas não faltava vontade de paz, e elas falando de esperança e onde sobrava esse desejo do perdão. Elas falando, não, a gente... Por que a gente conseguiu viver tanto tempo com o Marechal Tito sem esse ódio? Por que esse ódio foi instaurado? Então eu tentei dar esse rosto feminino para essa busca de paz, porque o que eu vi lá, as pessoas até brincam, mas a mulher busca mais a paz? Sim, nos campos de refugiados de guerra, sim, foi o que eu vi. Talvez você só tenha aumentado por conta dessa esperança, né? Exatamente, então exatamente, porque aí eu vi que o rosto da esperança é feminino nos campos de guerra.
No final da sua formação, o seu trabalho de conclusão foi sobre Cuba. Você viajou para lá. Qual era a sua percepção de Cuba e o que você encontrou quando chegou lá? O que eu descobri, assim, é um povo muito digno, assim, a imagem da dignidade do povo cubano vai ficar tatuada para sempre no meu coração e na minha mente. Mas é um povo que, em função do bloqueio norte-americano, do bloqueio econômico, que impede que cheguem a Cuba anestesia, curativos, coisas assim, eles fazem operação sem anestesia nas pessoas. Então o bloqueio americano é muito cruel. Aí a gente se pergunta, mas o socialismo teria dado certo se não fosse o bloqueio americano? É uma grande incógnita, né? Porque a Rússia, nesse meio tempo, morreu e a Rússia, a União Soviética, era a mãe que morreu. E eles ficaram só com o castigo do padrasto, entre aspas, que é os Estados Unidos. Então, a gente não pode dizer se o socialismo cubano teria dado certo, mas teria sido muito melhor sem o castigo americano. Claro. E foi a partir dessa sua visita a Cuba que surgiu a ideia de fazer o livro As Cerejas do Comandante? Sim, o livro nasceu daí. Nasceu daí. E conta um pouquinho sobre esse livro. Eu entrevistei 150 cubanos, entre professores, crianças, mulheres, prostitutas. Conversei com eles vários dias, nesses 3 meses, durante um período longo, tentando ver por que tantas prostitutas queriam sair do país, elas querem conhecer um canadense ou um italiano que as leve para fora de lá, porque as crianças sonham, algumas delas, em deixar o país. E aí você descobre isso, né? Um povo que, quando você vai, eu brinco que sabe esses casarões da Lapa, que estão meio detonados, mas os casarões têm um orgulho, porque eles sabem da importância que eles já tiveram e que eles têm no mundo. Aqueles casarões da Lapa que agora estão sendo restaurados. Cuba é um casarão que sabe da sua importância no mundo, que já teve um momento de glória no passado, quando eles conseguiram, queiramos ou não, assim, admitam as pessoas ou não, eles derrubaram um ditador nos anos 50, que era um ditador extremamente cruel, que foi Fulgêncio Batista, e eles têm que se orgulhar muito disso. Lúcia, como é de praxe no programa, a gente sempre traz algumas perguntas da plateia, mas como a gente veio até a sua casa, a gente gravou algumas perguntas feitas pelos alunos de comunicação social da Uniswam. E vamos então para a primeira pergunta. Meu nome é Mônica, eu sou do 5º período de jornalismo e eu queria pedir para você deixar uma dica para os estudantes de jornalismo que querem ser correspondentes também um dia. Legal, Mônica, gostei, né? Uma pergunta bem pertinente que eu acho assim, são 2 palavras-chave, assim, saiam da aldeia, não da aldeia global, mas da sua aldeiazinha, ao mesmo tempo jamais se esqueçam de onde você veio e para onde você quer ir. Mas eu acho que, assim, no fundo o mundo é uma grande aldeia hoje, então, assim, a ética e os valores permanecem basicamente em todos os lugares. Não traia a si mesmo e os seus valores, leia muito, se apaixone não pelo que as pessoas têm de igual a você, mas pelas diferenças. Bem, no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais com Lúcia Helena Issa. A gente já volta. Estamos de volta e no programa Entre Nós de hoje a gente recebe Lúcia Helena Issa, que é jornalista e correspondente internacional. Lúcia, você morou durante 6 anos na Itália e produziu reportagens por lá. Como é que foi essa experiência e o que você produziu de reportagens na Itália? Eu cobria Roma culturalmente, né? Cobria cultura, Vaticano e transformações sociais, que é basicamente o que eu faço agora no Brasil para lá, né? E cobrir o Vaticano foi uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida. Assim, eu cobri a Jornada Mundial da Juventude em Roma, que foi com João Paulo II, que foi o idealizador, foi o Papa idealizador da Jornada Mundial da Juventude. E essa foi a minha 2ª jornada. E na sua carreira pode-se dizer que você foi privilegiada, porque você acompanhou e viu a morte de um Papa, que no caso foi o João Paulo II, também viu a posse e a renúncia de outro, que foi o Bento XVI, e agora você viu a chegada de um sucessor que promete mudar os rumos da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, que inclusive esteve aqui no Brasil na Jornada Mundial da Juventude. Existe uma diferença
entre esses papas, a maneira de cobrir cada um deles? Sim. Olha, o Papa Francisco é o primeiro fato novo em 2000 anos de história. Assim, pouca coisa havia sido mudada, até nos rituais. Ele foi o primeiro Papa que pediu para não usar aquela cadeira super majestosa, assim, uma cadeira mais simples. Ele manteve a cruz dele de madeira simplesinha e pediu para não usar a cruz cravada de diamantes. Ele está, de fato, tentando reaproximar a igreja das pessoas mais pobres. Mas esse Papa, eu vejo nele uma vontade muito grande de mudar. Então, até a cobertura é diferente, porque a reaproximação até com a imprensa está sendo imensa. Quando a gente estava, inclusive, no hospital, né, agora, no Hospital São Francisco de Assis, ele se aproximou de nós todos e foi uma grande emoção, né? Acho que independentemente da religião e do que, ele me pareceu realmente de uma humildade enorme e está mudando. Eu acho que tem algo novo no ar. Atualmente você é correspondente da RAI Italiana e também da imprensa portuguesa. Sim. Você cobre com notícias do Brasil. Cobriu a visita do Papa aqui em 2013 e acompanhou a Jornada Mundial da Juventude. Como você mesmo disse, você acompanhou a primeira Jornada Mundial. Sim. Qual é a diferença? O que foi que aconteceu de diferente aqui no Rio de Janeiro em relação às outras jornadas? Eu acompanhei a primeira há 12 anos, né, em Roma. Olha, mas não é porque eu sou brasileira, mas no Rio foi mais emocionante. Aquela cena de Copacabana lotada. E houve uma coisa no Rio que me emocionou muito. Talvez por eu ter morado muitos anos na Europa, eu ainda estou meio que voltando lentamente para o Brasil. Ainda me emociono. O Brasil ainda me emociona. E Roma sempre me emocionava, mas houve um fator ecumênico que eu achei interessante, o que eu vi aqui no Brasil, que é uma coisa muito bonita, que o Brasil tem essa tolerância religiosa. Eu vi pessoas evangélicas e tal falando, não, mas a gente também está emocionado com o Francisco e tal, e vi pessoas passando de outras religiões e se emocionando. Então eu achei que teve um tom ecumênico, como se por um momento a gente pudesse mesmo tentar visualizar uma paz que eu vi ali, como a música do John Lennon, né? Imagine se todas as religiões fossem uma só, e se a gente... Era quase isso. Era quase isso, assim, era meio utópico até, mas caramba, sabe? Você fala assim, poxa, tem alguma coisa muito mágica acontecendo. Agora o Rio já voltou ao normal, mas naqueles momentos foi muito mágico, foi muito bonito. Então acho que foi isso, foi o lado ecumênico que me emocionou. Bom, em uma entrevista a um programa de TV em 2011, você comentou sobre o seu olhar quanto às UPPs, que você tinha um olhar um pouco otimista. E hoje? Qual é o seu olhar? Sabe tudo, o Juan sabe tudo. Sabe aquela coisa, meu Deus, ele tá sabendo tudo. Qual é o seu olhar hoje em relação às unidades de polícia pacificadora? Pergunta difícil, mas eu continuo 80% otimista, 75% otimista. O que fez mudar esses 25%? Eu acho que, por exemplo, eu tive muita sorte, porque na verdade eu fiz uma grande matéria para a Rádio 2 da RAI, aqui na UPP Cidade de Deus. E a Cidade de Deus, ela tem uma geografia plana, que ajuda em muito. E eu posso dizer, com certeza, na Cidade de Deus ela está funcionando. Eu vi pessoas falando, olha, minha vida mudou, assim, eu não vivo mais com medo, hoje eu tenho dignidade, eu tenho cidadania. Por outro lado, você tem Morro do Alemão e Rocinha, onde eu não vejo tanto sucesso assim. E eu acredito até pela geografia. Bom, Lúcia, então vamos para mais algumas perguntas que foram gravadas pelos alunos de comunicação social da Uniswan. Meu nome é Letícia Abraão, estou no 2º período de jornalismo e eu gostaria de saber se você acha que o Papa Bento XVI renunciou por influência do Vaticano. Olha, legal a pergunta, bem legal. Hoje eu acho que sim, mas acho ao mesmo tempo que o Papa Bento XVI era uma eminência parda, né? Na Itália eles chamam de eminência grigia. Ele não tem carisma para ser Papa, assim. Ele sempre foi a pessoa que escrevia os discursos de vários papas e ele foi durante muitos anos o inquisidor, né? Ele era uma espécie de Santa Inquisição, inclusive o Leonardo Boff, o brasileiro, que foi durante muitos anos afastado da igreja, todo mundo sabe porque ele tem a teologia da libertação. Quem foi responsável por afastá-lo durante muito tempo do fronte mesmo, em que ele fazia um trabalho muito bonito, foi Ratzinger, que é o Bento XVI. Eu acho que ele tem mais esse perfil de inquisidor do que de papa.
E eu acho que devia ser muito difícil para ele, eu acredito também, tá com as multidões, com as pessoas. Ele não tem um perfil de estar com crianças, eu acho que ele tem um perfil mais burocrático, mais... Tem o valor dele e tal, e fez um trabalho, enfim, dele, mas eu acredito que tenha havido, primeiro, o Vaticano na Itália, na Espanha, até no Brasil, vem perdendo fiéis, né? A Igreja Católica no Brasil, ela era responsável por 82% de fiéis, hoje chega a 68%, não chega a 68%. Eu acho que essas perdas, uma série de coisas, eles queriam uma pessoa com um perfil mais, sabe, poxa, eu estou aqui com vocês. Só que eu acho que nem nos melhores sonhos deles eles imaginavam que existisse essa pessoa como o Francisco que é, de fato, me parece, posso estar enganada, mas de fato me parece muito humano, muito, muito humano. Então, eu acho que houve o Vaticano falando, olha, a gente precisa mudar alguma coisa, e ele achando aquele fardo muito pesado para ele, tentar estar em meio à multidão, em meio às pessoas, que não é o perfil dele. Bom, então no próximo bloco a gente volta falando sobre o livro Quando Amanhece na Sicília. Não saia daí que o Entre Nós já volta. O Entre Nós está de volta e hoje nós estamos recebendo a jornalista Lúcia Helena Issa, que é correspondente internacional, viaja pelo mundo, trabalha com jornalismo investigativo e ainda é mãe de uma menina de 9 anos. Como fazer isso tudo e ainda ser mãe? Olha, não sei, mas eu sei que minha filha foi o maior presente na minha vida, né? Eu adoro ser mãe, eu descobri que eu nasci para ser mãe, jornalista, escritora, mas assim, desses papéis eu curto muito o papel de mãe. Gosto muito desse papel. É legal porque eu tenho um home office agora em casa, então eu vou fazer as matérias e volto, e quando eu volto eu faço dever com ela, eu tento, sabe, ver. Agora ela está em semana de prova, então tem prova de história, eu adoro história, né? Outro dia ela falou assim, mãe, é muito legal ter mãe jornalista que você me explica coisas de história, e aí eu me empolgo e já quero falar de coisas lá na frente dela, não, mãe, mas isso não cai. Então, assim, eu, sabe, curto muito. A Aline tem 9 anos, mas assim, é minha super amiga, é minha companheira de viagem. A gente já foi para Machu Picchu, no Peru, a gente foi para Itália juntas, e foi meu grande presente. Bom, em 2011 você lançou o livro Quando Amanhece na Sicília, que trata da luta das mulheres contra a máfia italiana. Por que escrever um livro sobre essas mulheres? Quando eu estava morando em Roma e era correspondente da Folha de São Paulo, um desses momentos da vida que não tem explicação, em que parece que realmente é o tema que me escolheu e não eu que escolhi esse tema, porque tudo começou a conspirar a favor das mulheres sicilianas. Eu encontrei na Embaixada Brasileira, durante uma festa que eu estava na Embaixada em Roma, na Piazza Navona, uma pessoa que falou, você escreve sobre mulheres, né? Eu falei, escrevo. E ela falou, vai para Sicília e vê o que está acontecendo lá. E já era a segunda pessoa, uma pessoa que eu até conto no livro, que um dia, sabendo que eu era jornalista, me falou, olha, eu tenho uma pessoa para você entrevistar, mas eu não vou te dizer nada, é uma história assustadora e você vai se apaixonar pela história dela. E era uma mulher que estava fazendo parte do programa de proteção à testemunha em Palermo. Então nasceu como uma matéria, Juan. Era uma matériazinha, assim, uma matéria que depois cresceu, porque foi para a Folha de São Paulo. E aí daí eu vi que era um tema maravilhoso, porque era a sociedade civil e principalmente as mulheres lutando contra a corrupção e a máfia, mas de uma forma concreta. Eles conseguiram mudar leis no parlamento siciliano, conseguiram que 329, no momento que eu estou conversando com você hoje, 329 grandes mafiosos estão presos em Palermo e que eram chamados intocáveis. Eram as pessoas mais ricas das cidades de Palermo, Taormina, Siracusa, e eles eram intocáveis. Ninguém acreditava que eles iriam para a prisão. Foram depoimentos dessas mulheres, que não eram necessariamente ex-mulheres de mafiosos, não. Muitas delas eram mães que perderam seus filhos assassinados pela máfia e que conseguiram provas
depoimentos e fizeram, olha, é muito de arrepiar, porque elas se uniram e fizeram uma associação chamada Associazione Donne contro la Mafia, Associação Mulheres contra a Máfia. E começaram a angariar provas, a dar proteção para quem queria denunciar os mafiosos. E eu falei, meu Deus, essa história dá um livro, né, e não uma matéria. E aí muita gente me pergunta assim, se eu tive medo. Muitas vezes eu tive medo, né? Eu tive medo pela minha vida, pela minha filha, né? Por tudo. Mas existe um diferencial. Eu não me infiltrei na máfia como o Roberto Saviano, que escreveu Gomorra. Ele se infiltrou durante 2 anos, se passou por um mafioso e depois escreveu o livro. A minha ideia nunca foi essa. Eu fui na Sicília sendo exatamente quem eu era. Uma jornalista brasileira que morava em Roma. A minha ideia era tentar entender como era possível a sociedade civil siciliana estar tendo tantas vitórias. Eles estavam tendo muitas vitórias e continuam contra o crime organizado. Porque lá a máfia é uma espécie de tráfico com corrupção, né? Que é corrupção política e tráfico de drogas. Então eu fiquei assim, realmente perplexa com as vitórias, e vitórias civis da sociedade civil, que é você não esperar do governo para lutar contra a corrupção e o tráfico, é você tentar fazer a sua parte. E essa vitória também tem um rosto feminino lá, que foram as mulheres que fizeram isso. Então eu fui para casa e aí eu só conseguia pensar nisso. Eu fico meio, eu brinco, né? Dizem para você ser escritora tem que ser isso. Assim, eu me desligo de outras coisas e só quero saber daquele tema e fico procurando e tentando, sabe, falar, Juan, você conhece alguém que faça isso? Sabe aquela coisa de você fica quase obcecada? E eu fiquei obcecada porque a história era linda. E aí eu comecei a fazer matérias para Folha sobre isso, e aí tudo que eu ia fazer, por exemplo, uma matéria sobre um vulcão Etna na Sicília. Eu aproveitava que eu estava lá e ia entrevistar as pessoas. Então eu fazia qualquer outro assunto, mas junto com as mulheres sicilianas. E dessas 90 mulheres que você entrevistou na Sicília, qual foi o depoimento que mais te impressionou? Olha, acho que uma mulher que me impressionou muito, uma história muito bonita, foi a Felice Impastato. O filho dela era um jovem radialista que foi assassinado. Só que quando ele foi assassinado, ele era um garoto da geração Flower Power, daquela época de 68, que estava acontecendo em 68, em Paris e em Roma. Então ele foi junto com a galera dele para as ruas para lutar por liberdade, aquela coisa de 1968 que você sabe o que é, contra as ditaduras latino-americanas e tal. Então ele era, entre aspas, o que as pessoas chamavam na época do comunistinha italiano, falavam que ele era um comunista, sabe, o jovem de esquerda. Então os mafiosos fizeram com que o corpo dele explodisse. Eles amarraram o corpo dele num trilho de ferrovia com, não sei, 8 quilos de dinamite e explodiram o corpo dele nessa ferrovia e antes espalharam panfletos como se ele estivesse se suicidando pela causa, entre aspas, comunista, o que eles quisessem chamar, dizendo, olha, eu sou de esquerda, na verdade eu só vejo sentido na minha vida se eu me suicidar pela União Soviética ou por Marx e tal. Então imagina uma senhorinha de 1,60 m, de preto, velhinha. Ela foi de juiz em juiz até que ela encontrou o juiz Falcone, que é famoso até no Brasil e no mundo inteiro, que foi assassinado com bombas também, que eles mandaram explodir. Você deve conhecer essa história, né? O Giovanni Falcone tem até um instituto no Brasil com o nome dele. E aí ela consegue falar com o Falcone e fala, meu filho não se suicidou, ele foi assassinado pela máfia. E aí ele reabre o processo. Então a coragem dessa mulher, né, dessa senhorinha de 1,60 m, menos de 1,55 m, cabelos brancos, a coragem que ela teve, ela pegava um trem sozinha, ia para Roma e falava, enquanto eu não conseguir dignidade para a morte do meu filho, eu não vou parar. Claro. Bom, Lucelena, foi um prazer fazer essa entrevista aqui com você. Para mim também, Juan, foi um prazer muito grande. Eu tenho um carinho imenso por universitários, né? Porque, sei lá, não faz tanto tempo assim. Eu gosto de acreditar que não faz tanto tempo assim que eu era universitária. E, assim, eu tenho um carinho imenso por esse tipo de público e foi muito gostoso essa interação. Muito obrigada, só tenho a agradecer. A gente que agradece. Bom, se você quiser assistir a esse e outros programas do Centro de TV, acesse nosso site. É tv.unisuan.edu.br. Curte a gente também lá na página do Facebook. A gente se vê numa próxima edição. Tchau!